Bom dia. Era esperado que no evento recente de Dragon Ball, além do já spoilado pelos vazadores retorno do anime, fosse também anunciado o retorno do mangá. E alguns outros leakers falavam sobre o anúncio também de um mangá de Dragon Ball Daima, além do retorno de Dragon Ball Super. Infelizmente seria apenas um mangá refazendo os eventos do anime. Paia. Tipo a saga Super Hero, que reconta o filme Super Hero. Mas claro que a possibilidade do mangá de Daima continuar como uma linha do tempo alternativa existe. E isso não é algo tão absurdo assim, porque o próprio Dragon Ball Heroes tem um mangá paralelo. Não é só o mangá de Super que existe. Infelizmente o mangá do Heroes não é tão bem aproveitado como gostaríamos. Ele não é ruim como o anime é, tá? O anime é... pelo amor de Deus. Mas também não é lá essas coisas. Porque não querem que seja, não sei porquê. Os conceitos são bacanas, é tanta maluquice legal, que se fosse feito realmente pra ser bom, seria muito bom. Então Dragon Ball Daima seguir com um mangá paralelo e Dragon Ball Super continuar também, eu acharia demais. Mas o assunto não é esse. Mas sim a possível saída do Toyotaro do mangá. Quais os indícios disso? É ele não ter sido creditado no anúncio do anime da saga Moro? Não. Até porque aquilo ali é coisa da Toei. E comercialmente dá pra entender o porquê deles destacarem só o nome do Akira. É sacanagem? É, mas dá pra entender. E exatamente por ser coisa da Toei, não significa nada. Porque o Toyotaro trabalha pra Shueisha, Shonen Jump, sei lá. Ele trabalha pro mangá, não pro estúdio de animação. Então não foi isso, pelo menos não só isso, foi todo o conjunto. Vamos começar pelo final. Toyotaro não é super ativo no Twitter, mas ele sempre aparece lá quando tem alguma novidade. Ele reposta e diz, olha, Dragon Ball, olha, desenho, saiu o anúncio do retorno do anime e da saga Moro, que ele escreveu e desenhou, e ele não disse nada. Não deu nem bom dia, que deselegante. E o tal novo mangá dele, The Lost Samurai. Eu fiquei esperando por muito tempo esse mangá sair, procurei pra caramba e não achei nenhum sinal. E o mais estranho é que todos os esboços de todas as páginas saíram no evento que ele foi apresentado. Mas aparentemente essa foi uma mini história apenas pro evento, pra usar de base pra discutir técnicas de mangá. Então nunca foi um projeto com o intuito de ficar pronto realmente e se tornar um mangá. Era só um one shot, que é um capítulo só. E nós que esperamos de besta. Eu tô me sentindo idiota. Nesse mesmo evento, não o recente, o que foi apresentado mangá, isso foi ano passado, aconteceu uma espécie de reunião com o editor antigo do Akira, o Torishima. E como falei no meu vídeo anterior, Torishima esculachou o coitado do Toyotaro nesse evento, meteu até um respire fundo, vou dizer coisas duras, muito duras. Lá ele, basicamente ele detonou a quadrinização do Toyotaro, e eu já vinha batendo nessa tecla há muito tempo, mas quando eu falava eu era o câncer da comunidade. E aí, seu pirralho maldito e abestalhado, Torishima... Também é o câncer da comunidade, me diz? Eu fui cancelado por uma criança, meu Deus. Vamos ao que o Torishima falou. Ele usou de exemplo a luta do Gohan besta contra o Goku. Disse que pra luta ser dinâmica precisa de troca de ângulos e o crucial. Outra coisa que eu venho batendo na tecla faz tempo, o tamanho dos painéis. Em uma luta, o cara faz um monte de painel pequenininho, mas que porcaria é essa? Pelo amor de Deus. Bicho, é só ler mangá pra ver que não se faz isso, Toyotaro. Eu que não sou ninguém, que não sou mangaka de coisa nenhuma, meus desenhos é feio. Eu sei que não se faz isso. É só ler Dragon Ball. É só ler qualquer coisa. Boa! Torishima falou que a tal página precisa de um painel geral, aberto, né, mostrando assim as coisas, um painel médio, e o Toyotaro só faz minúsculo, pequenininho, e um painel superior. E troca de ângulos. Uma coisa pra exemplificar legal. Uma vez eu fui fazer um vídeo da saga Saiyajin, do mangá, não do anime, e uma das partes mais difíceis foi decidir a thumb, porque era tanto painel de destaque. Todos os capítulos que tinham 15 páginas apenas, tinham vários painéis de destaque. Painéis de destaque são painéis grandes, aqueles bonitões, papel de parede, e eu ficava sem saber qual eu vou escolher, o que é que eu boto na thumb. Mudando de cenário, tiveram vídeos de capítulos de Dragon Ball Super, que não tinha material pra fazer uma thumb legal. Tá entendendo? 15 páginas, um monte de painel de destaque bonito, lindão, vou fazer papel de parede. 45 páginas, fucking 45 páginas... e um painel de destaque. E olha lá, um monte de triângulozinho hypeba ali, triângulozinho pequenininho. E o complicado, o triste, isso dói my heart. Quando o Toyotaro parece que evoluiu, ele lança uma luta dessa, como o Goku Instinto Superior contra Gohan Besta. E não é porque é curta, é só ruim. Você não precisa de muitas páginas pra fazer uma luta legalzinha, divertida, bacana, bem feita. Então usar desculpa, é só um treinozinho hypeba, não, né? Não. E pelo amor de Deus, era Gohan Besta contra Goku Instinto Superior. Mesmo sendo um treino, tinha que ser uma luta legalzinha. Uma coisa que eu descobri lendo o mangá de Dragon Ball, a fase Z principalmente, a maioria das lutas são curtas, são rápidas, muito direto ao ponto. O que é muito estranho pensar, porque no anime não era bem assim não, né? Era um negócio enrolado ao extremo. Toei! A Toei faz isso com tudo que toca. Mas o mangá de Dragon Ball Super, o ritmo é brilhante. É um negócio pra ser estudado até por cineasta. Tô falando sério. Direto ao ponto, um soco bem dado já leva a luta pra outro lugar. E como expressar um soco
soco bem dado, com um painel de destaque, com um painel grande, passando magnitude. Então, ao invés de uma página de um monte de soco inútil, troca de soco, bota um socão bem dado assim, nos beijos, muito mais melhor, muito mais impactante. Mas ao invés do impacto, na maioria das vezes, Toyotaro só passa frenetismo inútil, que não muda a luta, não leva ela de A pra B, são 45 páginas de A. De vez em quando chega no final e vai pro B, ou então vai pro A,5. Falta impacto. Aí você vem e me cita um painel, 2 painéis, aquele murro icônico no bucho do Moro, que fez tudo tremer. Aquilo ali foi bom. Faça mais, Toyotaro, faça mais. Aquele soco na cara do Gasolina, que nem passa tanto impacto assim, falta um impactozinho ali, né? Mas sim, é um socão bem dado, bonito. Mas isso é exceção. De vez em nunca acontece. A luta precisa ser bonita, precisa de painéis bonitos e impactantes. O traço do Toyotaro é bonito. Você que diz que o desenho dele é ruim, é feio, você tá errado. O traço dele é competente, é bonito. Mas ele usa pro mal, pra fazer painel minúsculo. Em painel minúsculo não dá pra fazer uma arte bonita, porque é pequenininho. Não dá pra botar, nem desenhar o olho direito. Por favor, audiência, se concentrem nisso. Não estou reclamando da arte, do traço, não. A arte é ótima. Você pode não gostar do estilo mais arredondado do rosto. Muita gente reclama disso. Eu também preferia mais quadradozinho. Mas funciona. A arte dele funciona, é boa, é competente, ele desenha muito, a real é essa. E só não desenha mais porque ele não tem muito tempo. Se dessem mais assistentes pra ele, a arte ia pra outro nível. O problema é a quadrinização. Foquem nisso, quadrinização e escrita das lutas. A quadrinização a gente já falou. Agora vamos focar na escrita. E eu tenho quase uma basezinha pra falar, porque eu faço uns famangá velho aí, uns famangá legal. Eu tento falar assim, famangazinho rei assim, pra parecer humilde, mas a real é que os famangá que eu tô fazendo aí são legais pra caramba, tá? A saga Black Frieza, tu é doido. E o MM também, muito bacana. Muito bom. Enfim, só quando eu comecei a escrever esses famangás que eu percebi que escrever lutas é um desafio enorme, porque caí na armadilha de sempre replicar a mesma luta, tipo o conhecido aí Young Didi, que todas as lutas dele são a mesma luta, troca de murros iguais, murro no bucho, voa pra longe, explosão. Caí nessa armadilha perigoso. Quando eu terminei a luta do Yantia Deus contra o Vegito, fiquei, e agora? Do MM, né? De um dos famangás que eu tô fazendo. Fiquei pensando, e agora? Como vai ser a próxima luta? Ela tem que ser diferente. Então fiquei batendo a cabeça, e agora? Como é que vai ser essa próxima? Então eu decidi usar os ferimentos do Vegito para construir uma nova dinâmica. Vegito precisa tratar a ferida, então ele vai manter o oponente afastado. Olha que legal, mudou a dinâmica. Vegito vai tentar manter Tenshinhan longe, Tenshinhan vai tentar chegar perto. Essa vai ser a dinâmica. Eu preciso chegar perto, eu preciso manter ele longe. Completamente diferente da luta anterior. E eu não tô dizendo que eu sou um bonzão, não. Eu tô tentando aprender ainda. Eu tô dizendo que é difícil. Pensar nisso é uma dor de cabeça. E raras são as vezes que a dinâmica realmente muda nas lutas do Toyotaro. Aí vem a galera pedir novas técnicas. Habilidades diferentes pra cada personagem. Ai, não quero que o Vegeta use a mesma coisa do Goku, não. Tem que ser uma técnica diferente, uma transformação, cada um com sua transformação. Técnicas diferentes. E eu pergunto pra quê? Se não muda nada. Pra quê? A saga Moro mesmo. A melhor saga de Dragon Ball Super, que fica bem claro, ela é boa pra caramba, o desfecho dela é lindo, eu adoro essa saga, adoro. Mas o Moro fez o pedido pra recuperar todos os seus poderes mágicos. Ele é descrito o tempo todo como um magozão tenebroso. Qual foi a magia que ele recuperou? O Zanzouken. É sério, e a luta dele contra o do Goku é muito boa, tá? É uma das melhores que o Toyotaro já fez. Ali ele mandou bem, mas também mandou mal. Cadê a magia do mago? É a magia Kung Fu? Mas vamos dar a César o que é de César. E César é Toyotaro. Essa é uma das melhores lutas que ele já fez. E passa realmente a sensação de movimento. Você percebe a energia do Goku abaixando. Tem uma dinâmica. Dinâmica. Palavra-chave. Goku não pode se deixar ser absorvido. O Moro vai tentar absorver. Tem muitas lacunas que você questionou. O Moro absorve energia. Então por que ele tá levando esse Kamehameha e quase morrendo aí, quase chorando? Antes ele nem precisava ver o Goku pra absorver ele. Agora é só se abraçar. Que porcaria é essa? Mas ainda assim é a melhor luta do Toyotaro. Eu falo com tranquilidade. Outra que eu gosto de destacar é Bardock versus Gás. Essa sim é boa, e eu sei por que é boa. Porque ele tinha que concluir ela naquele capítulo, faltavam poucas páginas, não dava pra ficar enrolando, então você sente a progressão. É boa. É uma das minhas favoritas. Eu botaria no top 2, acima de Vegeta versus Granola, sim, com certeza. Uma das boas também foi Vegeta versus Granola. Mas, quando eu tava fazendo o vídeo dessa luta, a versão colorida, que foi a segunda versão que eu fiz, eu percebi algo que eu não tinha notado antes. E foi um tempo depois de eu ter lido já pela primeira vez, meu senso crítico aumentou. E eu não falo isso como, meu senso crítico, não sei o quê. Senso crítico se aumenta como? Consumindo mais. Por que que os fãs da Marvel estão odiando tantos novos filmes? Sendo que eles são medíocres, iguais os primeiros, que eram medíocres também. Nem vem com essa nostalgia falsa.
Eram sim. E por que isso mudou? Porque esses mesmos fãs já consumiram um monte de filme. Nesse mesmo período eles viram Thor 2, que é uma bosta, mas eles também viram Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia 3, Soldado Invernal e por aí vai. Isso faz o senso crítico aumentar, tá me entendendo? Eu comecei a consumir mais mangá, aí eu fui percebendo, poxa vida, Toyotaro é ruim. E o que eu percebi, que eu não tinha notado antes, foi, no capítulo que o Vegeta perde, se eu não me engano são 10 páginas ou mais de repetição. 10 páginas de nada. 10 páginas era quase um capítulo da época do Akira. E aqui 10 páginas jogadas ao vento, de nada, de repetição. A mesma página multiplicada. Parece que ele tá fazendo um anime da Toei, arrastado pra cacete. O Luffy correndo em Marineford. A luta se repetindo, batendo na mesma tecla. Ai, não sei o que. Aí depois, ai, não sei o que. Você já disse isso, Toyotaro. Fale outra coisa. A sensação de progressão de luta foi pra casa do carai. Fora isso, os painéis reciclados. Nossa senhora. Uma coisa é usar referência. Outra coisa é usar seu próprio painel de referência direto. Quem acompanha as narrações dos capítulos deve lembrar do chute do Toyotaro, que foi a piada aqui que surgiu, porque é o mesmo chute. Em todas as lutas, ele repete o mesmo chute. E tem a mesma pose, só troca os personagens. É o chute Toyotaro. Tem painéis que ele repete várias vezes, que já estão até manjados. Aquele lá do Vegeta com o rapaz assim, que ele usa na luta também uma luta atrás, eu esqueci, mas repetindo a mesma pose assim mesmo. É aquele painel que você vê e você pensa, eu já vi isso aí. Fora os que ele recicla do próprio mangá original. E tudo bem usar referência, tem que usar mesmo. Muito comum os caras pegarem referências e criarem coisas novas. Poxa, essa pose aqui, mas eu vou mudar só um negocinho assim e vai parecer uma coisa nova. É assim que se cria. As histórias nascem das histórias. Mas sei lá. Busca inspiração em outro lugar pra não ficar tão na cara. E a real é que é legal às vezes, mas não sempre. É uma tristeza porque todo mundo sabe, Toyotaro é meu amigo pessoal. Todo mundo sabe menos ele. Muito tempo acompanhando uma obra meio que aproxima a gente do autor de algum jeito e cria um carinho esquisito. Você vê a evolução, você vê... Porque querendo ou não, é ele se expressando, né? Se expressando através da arte. É meio chonga falar isso, mas é verdade, é isso. Então falar isso me deixa muito triste. Mas a verdade é que o Toyotaro não é dos melhores. E um cara desse nível assumir sozinho Dragon Ball é nada a ver. Antes, pelo menos, tinha a desculpa de que o Toriyama dava umas dicas e o ok, pode fazer, faça. Mas ele assumir sozinho, eu não confio não. Não que eu preciso confiar. Mas eu não confio. E sinceramente, eu acho mesmo que o melhor caminho seria ou ter alguém brabo no projeto pra ajudar no rascunho inicial, talvez, na quadrinização. Um editor melhor, porque o que tem ali, aquele Ushida canalha, é ruim e é meu maior inimigo depois da Toei. Que maldito esse Ushida panaca. E com certeza, por favor, um roteirista pelo menos pras lutas. No roteiro do Toyotaro, eu acho que tem a parte da história, os diálogos escritos ali bonitinho, e na parte da luta tá assim, ó. Começa a luta. Com certeza. Não certeza, mas com certeza. Enfim, ou esse caso, alguém aí pra ajudar, ou simplesmente trocar o mangaka. E considerando o que vem acontecendo, a falta do anúncio do retorno do mangá também, quando alguns leakers confiáveis disseram que ia ser anunciado. Beleza que tem toda aquela questão da treta judicial, mas considerando, de novo considerando, que o anime já foi anunciado e que ele vai seguir o mangá desde o começo, parece que resolveu, porque a Toei estava chateada que o anime foi na frente, o mangá ficou lá atrás, o que obviamente prejudicou completamente o rendimento do mangá. Então o anime começar do zero, seguindo o mangá, me parece muito um acordo, né? Tá ótimo pra ambas as partes. O mangá tem tempo pra seguir. E se o anime vai seguir o mangá, não tem lógica o mangá continuar parado, sendo que o problema da Shueisha era o anime muito na frente. E se ficar parado, o anime chega no final e não tem mais conteúdo e sei lá o que acontece, não sei. Considerando tudo isso, acho que talvez estejam considerando mesmo a troca. Agora vem a parte viajada do vídeo, que é a parte mais legal, né? Eu acredito que seja a parte mais divertida. A gente vai comentar sobre quem poderia assumir, quais nomes conhecidos poderiam assumir o projeto. São poucos nomes que eu trouxe aqui. Eu selecionei apenas um que eu pensei, poxa, ia ser legal, hein? Duvido, com certeza não, mas demais. E alguns que vocês comentaram no vídeo anterior. Mas leve como uma brincadeira, uma conversa idiota e não como um acho que vai acontecer realmente. Porque se a troca for mesmo acontecer, o normal é que apareça alguém que ninguém conhece. Enfim, a galera fala muito do Fenio, que faz algumas artes promocionais e realmente no quesito estilo Dragon Ball, o cara deve ser um dos melhores desses nomes conhecidos. O Gohan besta dele é uma obra de arte, linda demais. Mas arte bonita o Toyotaro também tem. Eu já pesquisei, mas não achei nenhum mangá do Fenio. Então não vejo muita lógica em colocar ele pra conversa. Artista bom tá cheio. Agora artista bom de mangá, aí é complicado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outro nome muito comentado foi o da Naho Orishi. E aí sim, as coisas começam a ter sentido, porque ela já fez um mangá de Dragon Ball oficial. Assim como o Toyotaro, ela começou com fã mangá de Dragon Ball. O mangá oficial dela, com o roteiro do Akira, foi a versão mangá daquele OVA Dragon Ball, A Volta de Goku e seus amigos, em que o irmão do Vegeta aparece. E é interessante porque a versão dela faz muito mais sentido, porque o visual do irmão do Vegeta é um
tiquinho diferente. No anime ele tem um visual de uma criança, o que não tem lógica nenhuma. O planeta Vegeta foi destruído há 300 mil anos e ele ainda é casado. Ele não cresceu? E se casou. No mangá da Naruhoshi, o irmão do Vegeta é adulto. Assim, você olha e vê, um adulto. Em questão de quadrinização, ela é imensamente superior ao Toyotaro. Não tem nem comparison. Mas no fator luta, eu já não sei. O próprio mangá que eu citei é um negócio rápido, é comédia, não tem lutas mesmo. Tem aquela lutinha ali, Gotenks e o Goku dando um murro só. Mas não é nada demais, nem nada que exigiu demais. Mas ela ganha muito pela quadrinização. Então na batalha Naruhoshi contra Toyotaro, Naruhoshi ganhou, na minha opinião. E o estilo da arte, convenhamos, também é parecido. Rostinho assim mais fino, mais fino. E agora o negócio começa a ficar pesado. Dragon Garo Lee. Esse tem absolutamente tudo que é preciso. Ele é conhecido pelo fã mangá Dragon Ball Sai, em que o Vegeta vai pra Terra no lugar do Goku. E ele tem tudo. Quadrinização linda, arte linda, inclusive bota um desenho dele e do Akira. É difícil dizer de qual é qual. Dragon Garo Lee ganha de todos os que eu citei em todos os quesitos e assim como a Naruto, também já fez o mangá oficial de Dragon Ball pra Shueisha. Aquele Isekai do Yantia. Eu já trouxe aqui. Vocês estão ligados com é? Esse cara era a escolha óbvia pra assumir Dragon Ball Super desde sempre. I don't entendo. Eu não entendo. Era a escolha óbvia. Mas... agora é minha vez de viajar. Eu vou viajar legal, tá? Não vou falar Murata, não. Vou viajar muito, mas menos. Ou talvez na mesma medida, é. Dragon Ball inventando poderes novos. Esquivo e te mato, do Goku. Hakai, pro Vegeta. Eu juro que eu não pego no pé do Toyotaro, eu quero muito elogiar ele. Sempre que aparece uma chance de elogiar ele, eu falto dar um beijo na cabeça dele. Mas... ele transformou o Hakai em bombinha, bicho. Bombinha inútil. Mas que porcaria foi aquela? Não... Toyotaro, me ajuda a te ajudar, meu amigo, por favor. Enfim, Hakai, Ultra Igor, Sharingan do Neji do Granola. Quem da Shueisha já, aparentemente, vai ficar livre no mercado, eu acho. Alguém que equilibra perfeitamente artes marciais, cheias de lutas com impacto, velocidade, destruição, pá, e também magias mirabolantes, técnicas secretas, coisas assim. Gege Akutami! Aparentemente, Jujutsu Kaisen módulo, que Gege está apenas roteirizando, nem tá na arte, vai ser curto. E tá na reta final. E o melhor de tudo, eu esqueci de falar, ele sabe administrar, botar na história 300 mil personagens. Então ele também é alguém capaz de honrar Broly, de honrar Kuririn, que é o principal, Tenshinhan, e Yantia, de vez em quando. Ele deve estar cansado pra voltar a desenhar mangá. Eu sendo ele, terminando assim meu mangazinho assim, ganhei dinheiro. Nunca mais vou desenhar mangá na minha vida nessa pressa semana por semana. Deus me livre. Mas escrever é tão mais fácil, é tão de boa. Então por que não ser chamado pro roteiro? Shueisha, fica a dica. Bota Gege Akutami pra comandar e o Toyotaro pra ser o cara da arte final. Pronto, ó, todo mundo feliz, o Toyotaro tá ali ainda. E o Gege diz, essa quadrinização está uma bosta, corrija. Pô, olha, dá esse poder pra Gege. Puro obséquio. O Toyotaro vai evoluir. Todo mundo vai ficar feliz. Enfim, é só uma teoria da conspiração, obviamente, por favor. Não cogitem que isso tem chance de acontecer mesmo, não, porque eu acho que não tem, não. É só uma viajada aqui, mas a pessoa que era acreditada no roteiro faleceu. Então, se tiver precisando de roteirista aí, né, Gege Akutami vai ficar desocupado daqui a pouco. E como vocês sabem, o Japão é contra a aposentadoria. Esse mercado não deixa ninguém se aposentar. Então, é uma ideia boa. Eu tento ser humilde, mas minhas ideias são muito boas. De novo, acho que vai acontecer? Não. Mas que seria bom, eu acho que seria. Sei que Gege fez coisas contestáveis, os fãs apontam isso ali, aquilo, como assim, sei? Alguns só por fanboyzismo, outros têm argumentos. Mas no geral, total assim, geral, ele escreve lutas bem demais. E as coreografias são sensacionais. E lutas de Jujutsu tem mais demonstração de poder que de Dragon Ball Super. Então imagina ele trazendo isso pra escrita de Dragon Ball. Sonhar é de graça, me deixa. Mas vocês, quem vocês gostariam muito de ver assumindo o mangá de Dragon Ball? Mesmo que só na parte do roteiro. Sei que pra arte vão falar do Murata. E como eu falei, sonhar é de graça, então sonhe. Mas o cara ainda tá trabalhando em One Punch Man e acho que não tem muita lógica não. Mas ele realmente tem o que falta pra Dragon Ball. Aquelas poderzão, assim, um soco que quebra tudo assim. Pois é.